A nossa entrevistada de hoje, então, é Andréia dos Santos Leandro, mais conhecida como Andréia Leandro, nas suas redes sociais e nos seus trabalhos de rádio e muitas coisas que ela vai nos contar a seguir. A Andréia, ela, iniciou com a terapia floral, né? E também ela fez ensaios com a cocriação de essências, trabalhou numa instituição com crianças, e teve uma experiência marcante nessa instituição. Também tem um programa de rádio, e presta auxílio às pessoas envolvidas no acidente, na tragédia com a Boate Kiss e com o SOS Florais, que foi desenvolvido pelos terapeutas florais para prestar auxílio também emergencial às pessoas. Também no seu site Personare, com atendimento a muitas pessoas com a terapia floral. Mas seja muito bem-vinda, Andréia, e estamos ansiosos para ouvi-la e ter as informações que você vai nos passar. Então, muito obrigada pelo esse convite, Eliana, pessoal da Artiflor. Para mim é uma honra estar aqui nessa caminhada, né, desde 2006, 2007, quando eu fiz a minha formação em floral lá, tempos com a Gabriela Irigaray. Com ela aprendi muito. Nosso curso foi um primeiro curso aqui em Santa Maria, foi um curso de 1 ano. E foi muito bonito o trabalho que a gente fez de estágio, que foi nessa instituição com crianças carentes. Então, a primeira experiência assim, marcante na minha vida, porque naquela época aquelas crianças eram tiradas judicialmente da família por uma questão ou outra. E aí, claro, a gente não podia atender diretamente as crianças, então nós atendíamos as atendentes e a turma de floral fez fórmulas para as crianças. Então a gente fez spray floral para o momento da brincadeira, que eles estavam na área de recreação, um spray com floral para a hora delas dormirem, uma fórmula para botar na água da roupa de lavar, para botar na comida. Então a gente fez assim bem genérico, assim que pudesse auxiliar as crianças. E aí nós tivemos um relato muito bonito e triste ao mesmo tempo, né? Porque o que acontecia com essas crianças? Como elas estavam retiradas da família por uma questão ou outra, de noite mudava as atendentes. E aí era uma segunda perda para essas crianças, né? Então elas ficavam tristes, às vezes, né, mexiam no ambiente lá, até arranhava as paredes e tal. E aí, no período que era dado floral para elas, isso não acontecia, era bem tranquilo, à noite. Então foi uma experiência, um relato que para a gente, principalmente o pessoal ali era a primeira vez trabalhando com florais, foi um retorno muito grande, né? E depois a grande experiência bem de doação, assim, foi na época, infelizmente, da tragédia da Kiss. Naquela época, não perdi ninguém, claro, foi um momento muito triste, muito triste. Eu estava, no dia seguinte, tinha uma reunião familiar aqui em casa, e a gente olhando os nomes, e aí vendo o nome de conhecido, era aquele desespero, né? E o alívio também de não ter, assim, um parente, alguém muito próximo, pelo menos aqui de casa, né? Mas, naquele período, eu pensando assim, como poder ajudar, quantas pessoas também, né? Pensava, como a gente pode ajudar essas famílias, essas pessoas. Então, eu e a Diva Bacoff aqui nos unimos, né? Começamos a conversar, ela abriu o espaço dela, chama Trina, para a gente receber outros terapeutas. E nisso, a Rogéria Comim me ligou na segunda-feira já, oferecendo né, floral, artiflor, né, poder apoiar a cidade. E foi assim um momento muito bonito, porque assim a gente recebeu muitos florais de vários lugares do Brasil. Assim, a gente é extremamente grato por todos os sistemas que nos mandaram florais. Teve alguns, como o Joel Aleixo, mandou mais de 1.000 florais, e tantos outros que mandaram muitos florais mesmo. E teve gente que doou dinheiro para a gente comprar os vidrinhos, poder manipular, e a gente receber essas pessoas e poder doar esses florais para ela. Então a gente procurava um diálogo bem simples, acolhedor, porque a gente sabia que era muito dolorido, porque muita gente não queria nem se abrir para falar o que estava vencendo, porque a dor era muito grande. Imagine mães que perderam os filhos, pais, irmãos,
colegas, turmas da faculdade que perderam vários colegas. Nossa, assim, foi algo realmente muito dolorido para muita gente, mesmo para quem não perdeu. Eu tinha pessoas que me ligavam desesperadas, assim, Andréia, eu não tinha ninguém na boate, mas eu estou me sentindo tão triste, tão magoado, tão afetado com o que aconteceu, que também a gente acolhia essas pessoas e recebia. Então, lá na Chamatrina, a gente recebia pelo menos uma vez por semana as pessoas, né, fazia um acolhimento, aplicava reiki em grupo e tal, e as doações de florais. Então, isso foi uma coisa que a gente fez por um longo período. Entramos em contato com a associação que apoia as famílias, também oferecemos lá para eles. Então, foi um longo período assim, de apoio para essas famílias, para os jovens que estiveram lá dentro também, né, que conseguiram se salvar. Então, foi uma época bem complicada. E uma outra doação que teve para nós aqui da cidade foi da Mona's Flower, que ofereceu o curso de terapeuta de florais aqui. E então, nós tivemos três módulos, 2 módulos 1 e um módulo 2 aqui na cidade, para os terapeutas, principalmente aqueles que estavam auxiliando, aquelas pessoas que estavam ajudando com outras terapias, e também para ajudarem com o floral. Então, foi um período assim, de muita doação, e a gente agradece muito a Artifor, todos os terapeutas, todo mundo que ajudou, todo mundo que veio aqui de coração aberto poder ajudar as pessoas que vivenciaram aquele momento bem complicadinho, né? E foi bom que agora, nesse momento de pandemia, né, pelo Personar, que eu sou especialista no Personar, tem vários artigos que eu escrevo lá e escrevi para o Florais. Claro que a gente procura, quando vai escrever para o Floral, a gente sabe que não dá para ir pelo o que está às vezes escrito. Genericamente a gente faz as indicações, mas pede sempre que converse com um terapeuta, sempre isso é muito importante. Aí disponibilizei meu e-mail para que as pessoas entrassem em contato comigo, muitas pessoas entraram em contato, assim como o SS Florais, porque foi nesse período complicado, porque as pessoas dentro de casa não podiam sair, se sentiam deprimidas, enfim, cada um, né, como a gente fala, como o Dr. Bá falava, né, num grupo de pessoas que estão gripadas, cada um reage diferente à gripe. E a mesma coisa foi na pandemia, né? As pessoas isoladas, cada uma reagia de um jeito diferente, né? Mas assim, a gente, do que pode, a gente está sempre auxiliando, né? E na rádio, né? Eu tenho um quadro na rádio, já faz 15 anos, né? A harmonização de espaço aqui no programa Espaço Aberto, apresentado pela Salete Barbosa, na Rádio Membuí aqui de Santa Maria. Então, há 15 anos, né? Uma vez por semana. E antes da pandemia, eu ainda tinha um outro quadro que eu participava, que era debates. Então, era um quadro maior, a gente sempre trazia convidados. Aí, no período da pandemia, a gente teve que parar e eu, em função de outros compromissos, não pude retomar, mas quando der, retomo. Mas nesse quadro, sempre dando dicas para harmonizar casas, ambientes, para as pessoas se sentirem bem, né? Então, e aí, uns meses depois, eu acabei criando um blog para poder colocar as dicas. Lembra, gente? 15 anos atrás, as redes sociais não eram assim tão como hoje. Até tinha Facebook e tal. Mas muita gente não acessava a rede social. E as pessoas queriam as dicas que eu dava na rádio, né? Então, eu acabei criando o blog. E agora, esses dias, o blog também fez 15 anos. Então, eu estou debutando. Olha, Esses que blogs, né? Estamos os dois maravilha. debutando, né? É uma coisa bem boa, né? Que beleza. E o floral sempre teve presente, né? Sim, sim. E qual foi o teu chamado para terapia floral? Como é que você chegou à terapia floral? Eu, na época, eu morava em Porto Alegre, eu moro em Santa Maria agora. Na época, eu morava em Porto Alegre e participava de um grupo de cura com a Gabriela. E aí ela tinha um dia de meditação e tinha o dia de trabalho de cura. E na meditação, ela começou a trabalhar com a gente os florais de Minas, se eu não me engano, para a gente trabalhar a nossa percepção e tal. Então foi o meu primeiro contato com os florais. E foi muito bom, assim, porque como eu nunca tinha tomado floral antes, eu vi como ele fez diferença para mim. Naquela época eu também comecei a fazer, para tirar carteira, e ficava uma pilha de nervos. Aí quando eu resolvi tomar floral para fazer o teste, para fazer a carteira, foi que daí fez diferença para mim, né? Foi feita uma fórmula para mim para trabalhar aquele meu nervosismo em função de tirar a carteira. Mas a primeiríssima experiência foi, a Gabriela fez um floral, porque a Gabriela é co-criadora de florais, né? Co-criadora. E aí ela tinha feito um floral e não falou nada pra gente. E aí pediu para cada um tomar o floral. E foi interessante que a gente percebeu a energia do dia, que era um dia muito específico, assim, um acontecimento. A gente conseguiu perceber a energia do dia. Então, esse foi exatamente a primeira experiência. E depois teve esse para trabalhar com
na meditação. E quando eu voltei para Santa Maria, alguns anos depois, a Gabriela começou a vir atender aqui, e aí ela ofertou o curso de florais. E foi um momento muito bom para aprender e agora sim trabalhar com as outras pessoas, né? Daí foi que eu tive a experiência das crianças e seguir, né? Porque o floral faz parte da minha vida desde 2000 antes, né? 2004, 2003, mas o curso realmente fiz 2006, 2007. E fez toda essa diferença na minha vida, né? Tanto que, assim, os meus filhos agora estão maiores, estão adolescentes, mas nas primeiras turminhas deles, quando eles eram pequenininhos, eu sempre fazia um spray floral para a professora. E dava de presente. Aí a primeira professora brincava que era chuvinha do bem. E aí ficou o nome. Então, todo ano eu dava um spray, e aí as crianças sabiam que era a hora da chuvinha do bem. Então, é legal também para usar isso em sala de aula, né? Então, teve vários professores que me pediam para usar a sua chuvinha do bem aqui, né, com essas turminhas. E eu, como desenvolvi o projeto do Meditando com a Gurizada, trabalhando com crianças, é uma atividade extracurricular, era na escola dos meus filhos, e depois fazia várias oficinas. E no Meditando com a Gurizada, eu também sempre usei o spray com floral, né? Então, eu sempre boto floral, claro, boto óleo essencial para ficar aquele cheirinho gostoso e tal, né? Então, sempre tem. Então, o projeto, eu ainda continuo aqui no projeto social aqui perto da minha casa, e eu sempre. Aí as crianças, ai, que cheirinho bom, que cheirinho diferente, eles já sentem no ar aquele cheirinho, né? E é uma coisa boa, né? Floral, ele faz tanta diferença na vida da gente, né? Então, eu Sim. gosto muito de usar, sempre em spray, sempre, claro, tomar, né? O floral faz toda a diferença na vida da gente, né? E a gente sabe que, principalmente em terapia, eu sempre falo pro pessoal, né? E aqueles casos que a gente vai acompanhando, a gente vê como evolui uma situação numa família, às vezes. Eu lembro principalmente do primeiro caso, uma das primeiras famílias que eu atendi a família inteira, e o efeito do floral na família foi maior daquilo que eles vieram buscar ajuda. Foi muito legal. Foi muito legal, assim, um efeito positivo. Aí, quando as pessoas voltavam na outra consulta contando aquilo que aconteceu, eu ficava assim, imagina, primeira vez terapeuta floral vendo aquele efeito numa família, pai, mãe e filho, né, tendo aquele efeito maravilhoso. Então, sempre que eu podia, usava. Então, por exemplo, sala de aula, nesses trabalhos voluntários, né? Então, sempre que possível, trabalhando floral, porque eu sei que fez a diferença, a gente fez trabalho voluntário durante essa pandemia, ótimo, que a gente sabe que fez diferença na vida das pessoas. Depois que continuar a terapia, ok, tranquilo, cada um, né? E eu desenvolvi Sim. agora o cérebro aqui, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança, foi ao longo do tempo fui fazendo vários estudos, agora trabalhando. E aí, quando a gente vai trabalhando esses novos estudos, a gente vai vendo realmente, vai juntando as ideias, informações, né, dos efeitos daquilo que a gente já vem trabalhando, como os florais. E no caso aqui do Brain, ginástica cerebral, que é uma nova atividade que eu estou desenvolvendo com as crianças, né, e com adultos, com todo mundo mais. Então, eu digo, quando tu vai estudando, mas que legal, olha o efeito disso, o efeito daquilo, tudo que é pesquisa que a gente vai fazendo, aquilo de bom que vai trazendo para a gente, né? Então é uma coisa boa, né? Então eu sempre procuro estar me desenvolvendo, crescendo. Agora eu vou até fazer um novo curso de florais para renovar as informações, crescer como terapeuta, né? Porque a gente, assim, eu fiz lá em 2017, embora fiz 2007. Depois fiz 2012, 13, né? Depois da pandemia. Eu sempre que posso, estou participando de alguma coisa ou outra. Agora eu vou fazer um novo curso e, quem sabe, ano que vem me lanço como professora de floral, né? Dando aula, porque, assim, eu adoro estar numa sala de aula, adoro, tanto aprendendo como ensinando. E os meus alunos de reiki, eu sou da aula de reiki, sempre me pedem, mas quando é que vai dar aula de floral? Quando é que vai dar aula de floral, né? Então, a gente vai no crescente, né? A gente gosta, né? Então, tá Claro, aí, né? com certeza. Mas que coisa boa. Aham. E, bom, você já falou do teu prazer de trabalhar, né? Dá para ver pela tua expressão que é bem prazeroso, né? Aham. E, uhum, diga? É uma coisa que eu lembrei da época que a gente fez o na época da Kiss, né? Que veio a Rogéria aqui em Santa Maria, Ana, esposo da Rogéria. A gente fez um trabalho energético em vários pontos da cidade. Eu consegui, a gente comprou com desconto mas não vou lembrar o nome. É um negócio enorme, assim, tipo um borrifador. E a gente fez algumas meditações na cidade, que a gente saía do centro da cidade e ia até a boate, espargindo aquele spray com floral pelo caminho.
espargimos lá na própria boate, fizemos uma meditação linda lá, e depois colocamos floral, porque no centro da cidade, quem conhece Santa Maria, tem uma praça central, tem um chafariz. Agora ele não tá com água, mas tem épocas que ele tem água. A gente colocou floral ali na água, claro, pedimos permissão, claro, a gente não fez nada sem pedir permissão, né, na época. Uhum. E a gente fez um trabalho, assim, muito, a Rogéria, né, a Ana, assim, foi muito lindo a equipe também, quem veio junto, quem tava junto. A gente foi Marido alguns, como dela, eu disse, Fanor, Fanor o Fanor. Pazini. Uhum. Então, a gente foi no centro, fomos à universidade, fomos numa praça, a gente foi, e inclusive a gente foi no local onde ficaram os corpos, porque lá é um centro desportivo aqui da cidade, e sempre tinha várias atividades, aí depois teve a questão da Kiss, não teve mais atividades. Então, a gente teve a permissão do secretário de esportes da época, fizemos um trabalho energético muito bonito lá, e aí depois aquilo, coincidência ou não, né? Tudo se abriu e voltou a ter atividades lá. Então a gente fica feliz, pelo menos, por ter contribuído de alguma forma, né? De trabalhar a energia da cidade, que, como eu tinha te comentado antes, né? No dia seguinte, na segunda-feira que eu tive aqui no centro, a gente sentiu um peso no ar, da tristeza de todo mundo da cidade, porque foi uma coisa que abalou. Então, quando eu recebi aquela ligação da Rogéria, foi uma alegria muito grande de saber que tinha muita gente querendo ajudar. E aqui também a gente Uhum. teve muita gente que quis ajudar, né? Porque a gente sabe, né? Como abala. Assim como teve tantas aí pelo país e teve outras associações que ajudaram, a gente sabe que o floral, como uma terapia complementar, que integra com outras terapias, ela colabora, ela ajuda, ela dá suporte. Por isso que eu gosto de, mesmo trabalhando com outras terapias, sempre indicar o floral, porque você trabalha às vezes a terapia ali na hora, e aí fica ao longo do mês o floral fazendo aquele efeito, colaborando com a pessoa para sua melhora, para sua integração, para aquilo que ela está querendo aflorar Uhum. nela, né? O floral vem ajudar a Sim, aflorar, né? E no próximo isso. encontro, renova, e é interessante ver algumas coisas assim que você fala, olha, em função do floral, pode acontecer algumas coisas, assim, tal. Aí a pessoa vem toda encantada, né, no encontro seguinte, falando, olha, aconteceu isso, aquilo, né? Então, assim, eu sou muito feliz depois que entrou a terapia floral na minha vida, acho que vai estar sempre me acompanhando, né? Então, e a gente pode usar de tantas formas maravilhosas, e estão descobrindo outras formas, inclusive, de associar o floral, né? Digo, a mais simples que eu adoro, né? Fazer um sprayzinho, um spray, né, para botar no ambiente, mesmo aquelas pessoas que tem pessoas que não gostam de tomar um floral, mas E gostam às do vezes spray. nem pode, às vezes estão tomando muitas medicações, e aí você acrescentar mais, embora o floral não seja medicação, gente, nós sabemos, né? Mas dá algo mais para a pessoa tomar, às vezes eles se negam, ou, né? Tem outras implicações também. Então, tem essas outras formas, o spray, o creme, Creme. colocar na água do banho do bebê, né? Nos vidrinhos com as varetas, porque às vezes a gente tem ali o spray e esquece de usar, esquece de passar, ou, né? Então, se ficar no vidrinho com varetas, ele vai, ele vai soltando no ar e vai atingindo todos os que estão presentes, né? E vai trazendo essa harmonização, né? E uma última coisa que eu agora lembrei que eu falei, né? Quando meu filho mais novo já tem 13 anos, então eu estava grávida do meu filho, quando eu participei do ERA, eu acho que era o quarto ERA, se não me engano, apresentando meu trabalho que eu de formação de terapeuta floral, eu fiz um trabalho de associação dos selos maias, para quem estuda sincronário maia, com os florais Kainon, que eram os da época que a Gabriela tinha desenvolvido, e eu fui co-criadora de alguns florais. Então, esse momento também de co-criação de floral é muito lindo, quando a gente entra em contato com a energia da planta, né? Então, mesmo Uhum. não sendo co-criador, sendo só terapeuta floral, se a gente está trabalhar com essa energia das flores, já traz um diferencial para a vida da gente. Eu acho que isso vale a pena para quem um dia estiver nos ouvindo, quiser se tornar terapeuta floral, saber que é uma terapia que pode, se você quiser trabalhar só com terapia floral, ótimo. Se você quer trabalhar com a terapia floral agregando a outras terapias, maravilha, como eu disse, né? Você usa a terapia ali no dia e o Uhum. floral vai complementando ao longo do mês, né? Vai te dando aquele reforço energético, reforço terapêutico para a pessoa, para aquela cura, para aquele processo que ela está vivenciando naquele momento, né? Então, E, assim, como eu e, disse, de, apaixonada. e de uma forma sutil, vai fazendo esse trabalho, né? A gente nem percebe que está ocorrendo, né?
E vai acontecendo na vida da gente, né? Claro, não é nada também assim tão mágico, né? Nós não podemos prometer isso para as pessoas, né? Mas é um processo, né? Isso que importa, né? Esse processo que é o viver, não é mesmo? É isso, por isso que eu digo, não precisa, como diz, saber que está recebendo floral, estar ciente ou não de estar tomando floral não quer dizer que vai fazer efeito ou não, né, gente? A gente tem que cuidar disso. Mesmo a pessoa adoentada no hospital, né, às vezes a gente coloca, né, absorver pela pele, tem pessoas que não podem às vezes tomar, muitas vezes perguntam, né, mas a pessoa tá hospitalizada, como é que ela vai fazer? Bota nas têmporas, bota... É uma forma de absorver aquilo ali. Nós já sabemos os Uhum, campos, né, de energia que trabalham o corpo humano, o corpo energético. Existem muitas pesquisas, então, se tem dúvida, pergunta para a gente vê lá alguma pesquisa que já tem andamento, né? E pela própria experiência da uhum, gente, né? Eu tô nessa caminhada já faz um tempão, né? Já por experiência própria eu sei dos efeitos e sei o quanto faz bem. E o quanto, claro, dependendo daquela questão, é uma questão pontual. É como a gente brinca, né? Casca de cebola, tem que desenvolver aquilo ali para ver o que está por trás daquilo ali. Às vezes leva um tempo, às vezes, como digo, é rapidinho. Depende de claro, cada porque um. Eu, com as crianças e os animais acontece muito rápido, né? Porque talvez porque a criança ainda é pequena e nós vamos acumulando essas cascas da cebola, muitas. né? Quanto mais idade, se não formos trabalhando, depois vamos ter que fazer o processo inverso, ir retirando e olhando, retirando e olhando, não é? Uhum, É sim, isso, né? Então a gente tem esse carinho pela essa técnica, sabe que faz bem, faz a diferença. Não, como dá para fazer sem conservante, com conservante, faz misturado, bota na chazinha, na aguinha. Você vai botar no chá, ele já vai evaporar a questão da parte do de conservante, conservante? se não gosta. E como eu disse, tem pessoas que às vezes preferem por spray. Então, existem várias formas de poder consumir o floral e ele fazer a diferença na vida da pessoa. Então, de Sim. bebezinho, mamãe, grávida, eu tomei quando estava grávida. Então, assim, gente, é uma coisa muito boa. Para quem toma, para quem trabalha com floral, a gente sabe a diferença que faz. Então, Uhum, uhum. E não importa o sistema, não é? não, Aquele que o terapeuta tiver mais afinidade é aquele escolhido, né? E tinha uma professora que dizia que as flores não brigam, né? Então, se misturar um floral de um sistema com outro floral de outro sistema, tá tudo certo. Elas não brigam, elas fazem uma aceitação, né? a E gente dão vai fazendo uma resultado. sintonia, claro, é aquela coisa da questão de quantidade floral para te saber o que está atuando, né? Se a gente bota Uhum, 20 floral, tu não vai saber o que está atuando ali, né? Então, sempre a gente diz, né? Então, de 6 florais para... Eu gosto de trabalhar de 4 a 6, né? Justamente para ter essa ideia do que está atuando ali e ajudando a pessoa, né? Porque sim, senão a ter gente... foco também, né? Do Sim, que, e pontuar, porque, como eu falou, às vezes é a casca da cebola, às vezes a pessoa vem com uma queixa específica, mas aquilo tem uma coisa por trás. Aí tu vai trabalhando, por isso que às vezes alguns atendimentos realmente precisam de bastante tempo, né? Mas aí, uhum, às vezes quando é uhum. família, às vezes precisa a família tomar, o filho, a mãe, porque a mãe vem esquecer do filho, mas aqui tá precisando às vezes tomar ela. Sim, Então, sim. tem todo esse lado, né? E a É, mãe que tem o bebezinho, às vezes, não, dá para a mamãe, porque o bebezinho, né, na amamentação, recebe aquele leite com floral. Então, eu sim. digo, claro, cada caso é um caso, a gente tem que analisar tudo isso, né? E por isso que faz o curso de terapeuta floral, por isso que é importante. Eu tive a sorte, a primeira formação de 1 ano, então a gente teve um trabalho de trabalhar como terapêutico, né? E tem cursos, claro, mais curtos, mas aí vai fazendo a sua formação como terapeuta, porque é importante também ter esse conhecimento como lidar, como dialogar com o outro, para ter esse diálogo terapêutico com a pessoa e conhecer os florais, né? Então, Uhum, eu normalmente tento trabalhar com o bar, porque como eu atendo muita distância, às vezes o bar é o mais fácil de encontrar, porque às vezes as pessoas não moram no interior do interior e às vezes manda pedir, a cidade mais próxima que tem é Bar. Mas é claro que hoje existe a facilidade de entregas, né, o correio ou algum outro sistema de sim. conseguir. Então, por isso que é bom se informar
se você vai indicar para alguém que mora em outro local, qual o sistema que ela tem mais próximo, ou na sua cidade. Aqui em Santa Maria a gente tem alguns sistemas, então fica mais fácil, ter uma liberdade um pouquinho maior, claro que se a gente conhece, de saber trabalhar com aqueles sistemas e aí fazer isso, né? O que é possível juntando um com o outro, ou se quer trabalhar só com uma linha, tranquilo, gente. Se quer trabalhar só com o bar eu acho maravilhoso. Quer agregar outros sistemas, maravilha. Quando a gente teve aquele trabalho voluntário com a da Kiss, a gente recebeu florais de vários locais do país e todo mundo, pelo menos quem nos trazia um relato de volta, todo mundo gostou, saiu satisfeito, tomando todos aqueles florais maravilhosos. Como digo, a gente é eternamente grato a todo mundo que colaborou, né, com esse trabalho lindo de doação, de voluntariado, do jeito que foi, né? Cada um do seu jeitinho fez a sua doação. Né? Claro. E mesmo através de orações, de preces, né, à distância, reiki e outras intenções que a gente sabe que chegam, né? Foi realmente, nos abalou a todos, quem estava à distância também, e ainda segue, porque a memória fica, né? E é importante que esses jovens que perderam a vida dessa forma não sejam esquecidos, que as famílias possam falar deles, né? Para que não fiquem realmente excluídos, né? Porque um trabalho assim das constelações diz que o grande problema que causa os emaranhados, né, futuros, é o esquecimento. Então, por causa do tamanho da dor, eu não consigo falar, né, na pessoa, não consigo dizer o nome, porque eu vou ficar muito triste, porque eu vou sofrer. Mas aí gera esse problema que cai como se fosse um esquecimento. Aí vem os sobrinhos, vem os netos, vem outros, né? E se não se falar, se não se contar, gera esse problema da exclusão, né? Aqui na Então, cidade eles vão, no local da Kiss lá, eles vão erigir um memorial, e aqui até hoje ainda tem uma tenda no centro das famílias. Isso ainda se mantém aqui na cidade. O que eu acho que com o trabalho de harmonização de espaços, é claro, a gente tem que manter a memória, mas tem que cuidar para não trazer tanta dor, porque a dor traz um peso, né? E realmente o respeito, o honrar aquela família, aquele jovem, aquela pessoa, né, que perdeu sua vida, né? Mas tentar a gente mesmo, né, como seres evoluir para não carregar tanta dor, porque senão fica um peso, né? Fica uma tristeza muito grande. E é claro que a gente quer um bem para aquelas famílias, para que elas sigam adiante, porque a gente sabe, com aqueles que a gente conviveu, a gente sabe que a dor foi muito, muito, muito grande. Foi não, né? Né? Porque quem perdeu o filho, né? Eu não tive essa experiência, nem quero ter. Dizem Mas que uma mãe, um pai que perde um filho, não importa a idade, jamais vai esquecer, jamais vai curar essa dor, né? Esquecer essa dor né, para sempre. Mas é a memória, a memória que fica, né? De tudo que foi vivido antes, né? E o nosso desejo é que eles tenham o seu destino, né? Que cumpram com o seu destino também, e essas famílias, né? E que a gente possa ter o respeito por tudo que ocorreu e o que passou, não é mesmo? que assim seja, né? E que quando aconteça, sempre tenha pessoas maravilhosas para dar apoio e suporte para todos, né? Seja uma terapia floral, seja com outras terapias, com outros processos, né? Que a gente Sim, possa se apoiar e crescer como ser humano e sim, nós evoluir para que temos. coisas assim não aconteçam mais, né? O ideal seria que não acontecesse mais. O ideal seria, né? Mas as tragédias também, como Brumadinho, como o desabamento no Rio de Janeiro e outros lugares também, onde a gente sabe que foram feitos, no Rio de Janeiro foram feitos mais de 2.000 atendimentos com
com terapia floral, né? Então, é bastante, né? É um apoio muito, muito bom, regenerador para essas pessoas que perderam suas casas, perderam vidas, né? Então, que a terapia possa seguir com o seu objetivo, né? E a Arte Flor, a nossa associação, possa se fortalecer e a gente possa aumentar os associados e ir em busca agora da autorregulamentação, da terapia floral, né? Daqui a pouco Rogéria e Rejane e a Célia Gouveia vão nos trazer essas informações. Maravilha. Então, esperamos que ela se dissemine, não é? Pelo Estado, pelo país, pelo mundo, além do que já está. Né? É isso que eu falo para o pessoal, que é importante que nós, terapeutas florais, a gente tem essa associação para nos apoiar, orientar, né? Porque às vezes quem está iniciando às vezes tem muita dúvida, então a associação dá esse apoio, dá esse suporte, dá a orientação, tem os eventos, tem cursos, né? E hoje até tem online, é claro, mas o ideal, sempre eu prefiro, adoro cursos presenciais, né? Mas na impossibilidade que tem os online, mas o importante é ter esse órgão que nos apoia, que está, né, buscando que a gente tenha fortalecido para nós, né, termos de legislação, de fortalecer a terapia floral como sistema mesmo para todo mundo. Porque a gente sabe que outras terapias ainda não têm uma sistemática e a gente fica assim, navegando sem saber para onde vai, né? É claro que a gente gosta de ter algo que nos dê suporte para a gente saber, ok, esse aqui é direitinho, está funcionando legal, está bem apoiado, bem orientado, né? Porque a gente sabe que isso é importante para as terapias que estão surgindo, que estão nascendo, e para que não tenha contestação, né? Porque, não, isso é qualquer um. Não, gente, a gente tem uma formação, tem uma orientação, tem tudo direitinho, encaminhado, orientado, com pessoas sérias, idôneas, né? E eu conheço a Rogéria há tanto tempo, assim, nossa, e quanta coisa bonita que eu sei da caminhada dela, que ela já fez e continua fazendo por nós, né? Então, assim, eu agradeço muito por fazer parte, de estar aqui com vocês. E aqueles que têm dúvida, gente, entre em contato, o pessoal da Arte Flor é maravilhoso, né? Conversa com eles, tire suas dúvidas, né? Justamente para ter esse suporte, esse apoio para você, terapeuta que está iniciando, que já é terapeuta, mas ainda não é associado e quer conhecer, estamos aí para trocar ideias, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. E aqui fica o nosso agradecimento também a todos os que fizeram parte no início da trajetória da Arte Flor, né? E a todos os que estão chegando também, né? Os mais jovens que possam vir buscar esses cursos que agora está sendo levado para o SUS, né? E que muito mais pessoas possam usufruir do benefício que é a terapia floral. Então, muito obrigada por você ter vindo nos trazer essas informações e fica conosco, tá bom? Eu que agradeço. Beijão no coração, beijo florido para todo mundo, né? Um beijo florido.